Agora eu vou chamar para apresentar para fazer a próxima apresentação, a senhora Ana Maria Maia, que é nutricionista e consultora técnica do Ministério da Saúde na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. A senhora Ana Maria vai compartilhar conosco ali a fala dela sobre como os programas de alimentação saudável e adequada contribuem na prevenção primária e secundária do diabetes. Muito obrigado pela presença, Ana Maria. Obrigada, Mark, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela e peço que vocês me avisem se vocês estão vendo a apresentação. Estamos sim. Obrigada. Bom, então, mais uma vez, em nome da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês fazendo o compartilhamento das orientações para a alimentação de pessoas adultas com diabetes mellitus na atenção primária à saúde. E é importante dizer que essas orientações partem do nosso documento oficial para orientar as práticas alimentares adequadas e saudáveis para a população brasileira, que é o nosso guia alimentar, que tem como regra de ouro a preferência por alimentos in natura minimamente processados e preparações culinárias aos alimentos ultraprocessados. E para traduzir essas recomendações para a população brasileira, elas foram organizadas em 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, e são eles: o primeiro, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias, e limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia, fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados, desenvolver, exercitar e partilhar as habilidades culinárias, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora e ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. O guia traz informações e recomendações muito robustas, mas nos últimos anos a coordenação sentiu a necessidade de avançar em recomendações específicas a partir do guia alimentar, tanto para as fases e eventos da vida. Então, a gente lançou os protocolos de uso do guia para a população adulta, para orientação para pessoa idosa, gestante, crianças de 2 a 10 anos e para adolescentes. E, além disso, a gente também produziu os materiais, os protocolos de uso do guia para algumas condições específicas, e são elas obesidade, hipertensão arterial e a diabetes. E eu queria trazer um pouco mais de foco para esse protocolo de uso, para essa orientação alimentar de pessoas adultas com diabetes mellitus, que foi produzida para ser trabalhada pela equipe profissional da atenção primária à saúde, e esse material ele dá suporte para a orientação alimentar, buscando alinhar suas orientações às atuais mensagens do guia alimentar associadas às recomendações específicas para pessoas com diabetes mellitus. E aí, entendendo as especificidades da diabetes, o processo de construção do protocolo considerou a identificação de tecnologias que seriam complementares ao guia alimentar. Então, essas tecnologias elas foram selecionadas a partir de um levantamento das principais referências e diretrizes atuais, e ela incorporou as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a gente produziu uma síntese de evidências sobre as principais estratégias alimentares efetivas para o tratamento da diabetes mellitus em adultos, e o que se observou a partir dessa síntese foi que foram algumas características especificadas das categorias de estratégias alimentares podem controlar os indicadores da diabetes, possivelmente melhorando o controle glicêmico. E, no geral, essas dietas incluíram aspectos de uma alimentação saudável, considerando baixo teor de gordura, dietas baseadas em vegetais, com pouco ou nenhuma carne, com frutas, grãos inteiros e leguminosas, além da densidade energética, a baixa carga glicêmica e um alto teor de fibras e antioxidantes. E aí, a partir de toda essa revisão e de um processo de validação com os profissionais da atenção primária à saúde, a gente construiu essa orientação alimentar para as pessoas adultas com diabetes, e as orientações, tanto da revisão de evidências quanto da sociedade brasileira, elas estavam muito alinhadas já às recomendações gerais
do guia alimentar. Então, a alimentação adequada e saudável, além de ser um dos fatores que contribuem para reduzir o risco do surgimento da diabetes, ela é um dos pilares do tratamento das pessoas, né, com essa condição. E os objetivos da terapia nutricional devem ser retardar ou reduzir o risco de complicações relacionadas ao diabetes e auxiliar no manejo da glicemia, do perfil lipídico e da pressão arterial e no alcance e na manutenção de um peso saudável. E é importante ressaltar que não há um plano alimentar único para quem tem diabetes, nem uma distribuição ideal de nutrientes. Essas recomendações nutricionais são semelhantes às da população em geral. E aí, nesse sentido, a orientação ela deve ser individualizada, levando em consideração as características e preferências de cada usuário. E as recomendações, elas são baseadas no estímulo do consumo diário do feijão, entendendo esse alimento como é importante para a contribuição no consumo de proteínas e fibras, e quando associado ao consumo do arroz, né? Então, o típico arroz com feijão, ele contribui positivamente para a saúde intestinal e o manejo das concentrações séricas de lipídios. Além disso, ele é uma das principais fontes de fibras na alimentação dos brasileiros. E nesse documento também são trabalhados os possíveis obstáculos para o consumo diário do feijão e as estratégias de superação. A outra recomendação é de que se evite o consumo das bebidas adoçadas, entendendo que elas que essas bebidas elas são ricas em açúcar e que o consumo não é recomendado, pois prejudica o manejo da glicemia e favorece o ganho de peso excessivo. E aí, nesse sentido, a recomendação de bebida é que as pessoas façam ingestão de água potável para matar a sede. E tem um alerta de que o uso das bebidas adoçadas com edulcorantes, né, essas bebidas adoçadas com edulcorantes também devem ser evitadas, porque não há evidência científica robusta o suficiente para comprovar o benefício do uso do adoçante, né, também conhecidos como edulcorantes, no manejo da glicemia. A terceira recomendação é de que se evite o consumo de alimentos ultraprocessados, também muito alinhada à regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira, pois esses alimentos eles são nutricionalmente desbalanceados, com elevadas quantidades de açúcares, gorduras e sódio, e eles afetam negativamente a regulação da fome e da saciedade, induzindo ao consumo excessivo. Evitar esses alimentos ou reduzir o consumo auxilia no manejo da glicemia e favorece os processos metabólicos. A outra recomendação é de estímulo ao consumo diário de legumes e verduras, porque eles vão ter um efeito benéfico no manejo da glicemia pós-prandial e atenuar a resposta à insulina, auxiliando no tratamento das pessoas com obesidade. E aí, reforçando que as raízes e os tubérculos, como batata, mandioca e inhame-cará, eles não são proibidos e eles podem ser consumidos no contexto de uma alimentação adequada e saudável das pessoas com diabetes. E o consumo diário de frutas devido à presença de fibras presentes nessas frutas que auxiliam também no manejo da glicemia. É importante ressaltar que as frutas elas vão compor também uma alimentação adequada e saudável, e quando consumidas com outros alimentos fontes de fibras, elas também vão auxiliar a reduzir, a controlar a resposta glicêmica. Além disso, por fim, tem a recomendação de que as pessoas façam a sua alimentação em ambientes apropriados e com atenção, entendendo a importância dessa orientação para que as pessoas estejam cientes da refeição que elas estão fazendo, auxiliando no controle, nos sinais de fome, de saciedade, no controle dessa percepção, e é importante destacar que intervalos longos de jejum, eles podem impactar negativamente na variação de glicemia, aumentando o risco da hipoglicemia, principalmente entre os usuários que utilizam insulina. Além disso, algumas outras orientações adicionais, e é importante destacar, que mesmo em episódios de hipoglicemia, esse documento orientativo orienta sobre como a gente pode usar alimentos in natura, minimamente processados, como a própria água com açúcar, ou rapadura, ou um suco de laranja, podem ajudar, auxiliar nesses episódios de hipoglicemia, e como essa ingestão deve ser feita a partir da aferição da glicemia nesses episódios. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar que, como desdobramento desse documento com o objetivo de facilitar ainda mais o acesso a essas informações sobre alimentação saudável para pessoas com diabetes, esse documento ele foi reduzido em formato de folder com as principais orientações.
Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, e a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição segue à disposição para a gente continuar nesse debate sobre alimentação adequada e saudável.